Então, o fato de a memória e as habilidades musicais de Clive não terem sido danificadas sugere que a memória não é um sistema simples e único, né? Outros estudos já também demonstraram que pacientes amnésicos conseguem repetir o número de telefone, ou seja, memória de curta duração, e conseguem aprender habilidades motoras, às vezes até com velocidade normal. Então o cara não consegue formar novas memórias, mas ele consegue aprender a reconhecer a caligrafia de alguém ou a tocar, né? Então os pacientes amnésicos eles são capazes de realizar inúmeros tipos de aprendizado e demonstram isso através de melhora do desempenho. Obviamente, se você perguntar para ele, você sabe fazer tal coisa? Ele fala, não sei, porque ele não lembra que ele aprendeu. Mas o desempenho dele melhora, né? Então, as evidências parecem mostrar que a memória, longe de ser um sistema único, é bem mais complexo, né? Você tem diferentes tipos de memória para diferentes tipos de coisa. Memória de curta duração para coisas... quando eu vou ler um telefone para digitar, depois tem que guardar por alguns segundos aquilo para digitar no celular. Memória de longa duração, e aí pode ser memória declarativa, ou seja, de eventos, ou de semântica, ou de fatos, ou então habilidades, né? Memória, lembrança, lembrar como fazer alguma coisa. Na década de 60, a hipótese de um sistema de memória único foi, aos poucos, sendo substituída pela ideia de que 2, 3 ou talvez mais sistemas de memória estivessem envolvidos, né? Então aqui, nessa figura aqui embaixo, até meio pequeno, é o que se chama de modelo modal, né? Uma visão que foi amplamente aceita durante a década de 60. Então é a ideia de que a informação ela fluiria, né, do ambiente para a memória sensorial, que seria um tipo de memória muito próxima da percepção, a gente vai falar um pouco depois dela. Depois essa informação seria transferida temporariamente para a memória de curta duração e depois transferida para a memória de longa duração, né? Seria essa a ideia. E como eu falei, esse aqui é o modelo modal. Então, a questão sobre a quantidade de tipos de memória, na verdade, continua controversa, tá? Precisamos pensar... Por quê? Porque a gente, para saber um tipo de memória, tem que pensar não só numa função que aquela capacidade cumpre, mas também analisar o cérebro para ver se tem uma relação com a anatomia do cérebro, etc, etc. Então não é muito claro como delimitar os tipos de memória. Tem que levar em conta tanto a fisiologia quanto a dinâmica dos processos, né? E a gente tem que procurar também similaridades entre vários domínios, como aqueles sistemas atuam, características comuns, etc, etc. Então, hoje em dia, a gente usa a distinção entre tipos de memória como uma forma de organizar nosso conhecimento acerca da memória humana. Então, esse modelo modal mais ou menos funciona ainda, só que hoje em dia a gente não presume que a informação flui somente nessa direção aqui, né, do ambiente para a memória de longa duração, né? Mas também, às vezes, ela flui ao contrário, da memória de longa duração, por exemplo, para a memória de curta duração. Por quê? Porque nosso conhecimento do mundo, né, que está guardado na memória de longa duração, às vezes pode influenciar nosso foco de atenção, né? E o foco de atenção vai determinar qual tipo de informação vai entrar, né? Então, se eu olho para vamos pensar que um nativo indígena brasileiro na floresta amazônica, ele olha para a floresta, ele vê várias plantas medicinais, a atenção dele está treinada para focar naquelas plantas. Eu, que sou um completo zero à esquerda na floresta, eu talvez vá prestar atenção na beleza das árvores, etc, né? Então, o que você está guardado, o que você sabe, influencia na sua atenção e influencia no que tipo de informação está entrando no seu sistema de memória, né? Então vamos falar aqui um pouco da memória sensorial, tá? Vou falar um pouco mais da memória sensorial hoje, né? Porque, como eu falei, ela está mais próxima da percepção do que da própria memória, né? Então essas outras duas memórias aqui
memória de curta duração, memória de longa duração, a gente vai voltar em outros vídeos, tá? Então, falando aqui um pouco da memória sensorial. A memória sensorial, como eu falei, está mais relacionada à percepção do que à memória propriamente dita. Então, vou pensar o seguinte. Sabe aquela estrelinha que... foco de artifício, uma estrelinha que fica chuviscando, né? Se você pegar a estrelinha, acender e ficar fazendo assim, na frente do seu olho, numa sala escura, de preferência, você vai ver que ela deixa um rastro, né? Você vê um rastro da luz. E esse rastro ele se desvanece rapidamente, né? O fato de existir esse rastro, ou seja, da imagem persistir por um tempo suficiente, persistir na sua consciência por um tempo suficiente para traçar uma linha, né? Porque não tem linha nenhuma, né? Na verdade, a coisa está só se movimentando, mas você vê uma linha. O fato de você ver essa linha sugere que aquela imagem ela está sendo armazenada de alguma forma, né? E o fato da linha desvanecer, sumir, implica que está em jogo aqui uma forma simples de esquecimento, né? E de fato, gente, o próprio cinema ele só existe por causa dessa característica da nossa percepção, né? O fato da gente guardar essas imagens por curtíssimos períodos de tempo, né? Porque o cinema, tanto o cinema antigo, né? Que aí você tinha um filme, né? Você tinha vários frames no filme, você simplesmente passa rápido várias imagens paradas e o ser humano vê aquilo como se fosse um movimento. Mas até no YouTube, né? Você tem... né, quando você vai lá olhar na qualidade do vídeo, você pode botar 30 frames por segundo, 60 frames por segundo. Aqui, na verdade, está dizendo simplesmente quantas imagens paradas você vai ter por segundo, né? Então, perceba que 30 frames por segundo, o cinema antigamente era 24, ainda assim são muitas imagens por segundo, né? Ou seja, por isso que eu estou falando que essa memória sensorial ela está mais próxima da percepção do que da memória. Porque é curtíssimos períodos de tempo que há essa retenção, né? Então, no início dos anos 60, muitos pesquisadores, por exemplo, do Bell Laboratories, nos Estados Unidos, né? O laboratório famoso que tem o Shannon, etc., usaram uma nova abordagem do processamento de informação, né? A computação estava surgindo naquela época. Não a computação, mas a ideia de inteligência artificial, de processamento, né? Você tem a própria noção de informação proposta por Shannon, mais ou menos nessa época. Então, eles começaram a usar esse paradigma para fazer um teste, né? Que é exatamente mostrar essas letras aqui, só que de maneira muito rápida, quase que piscar rápido, e pedir para as pessoas consultarem sua memória visual e dizer quais letras que elas viram, né? Por quê? Porque o tempo que você demora para ir de uma letra para outra é um tempo maior do que a imagem está aparecendo, né? De modo que você precisa consultar essa sua memória visual, essa memória de curtíssima duração. Então, obviamente, quando a informação recém-adquirida é testada, isso vai fornecer uma estimativa, né? Se você... Olha, quando desaparecer, você já pode falar. Isso vai fornecer uma estimativa da capacidade total de armazenamento dessa memória, né? E que é de 3 a 4 letras, né? Você só consegue... O tempo de você falar 3 ou 4 letras é o tempo de que essa memória já desapareceu. E, obviamente, se você demorar mais tempo para perguntar, o desempenho vai piorar, né? Quanto mais tempo se passa entre o estímulo e a pergunta, a performance piora, de modo a representar uma perda de informação, um tipo de esquecimento rudimentar, né? Então, aqui nessa figura 16, você mostra exatamente duas curvas, né? E aqui tem outro ponto importante, né? Aqui vamos pegar essa curva de cima, né? Aqui é a curva de quantas pessoas conseguem lembrar. Aqui é o intervalo das instruções, tá vendo? Quanto maior for o intervalo, elas lembram menos, né? E aí o pessoal percebeu uma coisa, né? Num experimento subsequente de um cara chamado Sperling, né? Em 63, ele descobriu que se entre eu mostrar a imagem, eu piscar uma luz,
essa luz interfere na lembrança, né? E quanto mais clara for a luz, maior a interferência. Então aqui você vê essa segunda curva aqui, essa curva aqui de baixo, né? Essa daqui, ó, ela é com a imagem piscando, claro, né? Então você vê que piora bastante, né? A performance do sujeito, né? Cai muito mais rápido. Então é como se essa luz, principalmente ela sendo mais clara, ou seja, ela tem mais energia, ela sobrecarregasse sua memória sensorial, apagando a informação que estava lá. Um ponto interessante é o seguinte: primeiro ponto, esse efeito aqui é chamado de mascaramento, tá? É masking, né, em inglês. 2 pontos importantes. Perceba que aqui a relação ela não é semântica, né? A luz não carrega nenhuma informação específica, né? Então esse tipo de memória ele ainda não grava sentido. Ela grava simplesmente a imagem mesmo, né? E o segundo ponto interessante é que eles notaram o seguinte, que esse efeito ele só ocorre se você pisca a luz no mesmo olho que a pessoa está vendo a imagem, né? Se eu mandar o cara fechar o olho, então, se eu botar aqui uma tela no meio da cara do cara e mostrar a imagem pro olho esquerdo e piscar a luz no olho direito, o efeito não acontece. Só acontece se você piscar a luz no mesmo olho em que a pessoa viu a coisa, né? De modo que isso parece mostrar que esse tipo de memória ocorre antes da informação dos dois nervos ópticos, né? Que os dois olhos eles têm nervos diferentes, eles se cruzam em algum lugar, né? E essas duas informações são juntadas. Então, esse é um tipo de armazenamento que ocorre antes de juntar a informação dos dois olhos, né? E, consequentemente, antes da informação chegar no cérebro propriamente dito, né? Esse é um tipo de armazenamento que ocorre já no nervo óptico, né? Isso é bastante interessante, né? Por isso que eu falei, tem mais a ver com percepção do que com memória. E aí, quando estava descrevendo seu trabalho, o Neisser, né? Neisser, que é um psicólogo que tratou do tema em 67, um pouco depois, sugeriu o termo memória icônica, né? Para esse breve armazenamento visual. E aí ele sugeriu para o equivalente auditivo, né? A gente está sempre muito focado na visão, né? Mas existe um equivalente auditivo a esse tipo de memória sensória. Ele chamou de memória ecóica, né? Então, com a apresentação visual, e a memória ecóica, ela funciona diferente da memória icônica, né? Com a apresentação visual, né? A gente pode ver aqui nesse gráfico, a performance ela piora, ela sempre piora, né? Já na apresentação, quando você tem uma apresentação auditiva, é comum que os últimos 2 itens eles sejam mais bem lembrados do que os do meio, né? Então você lembra bem os itens do começo e os itens do final, né? Então você tem uma curva diferente, né? E aí, novamente, você tem também um efeito de mascaramento, masking, né? Então, se você entre a apresentação e a pergunta, você tiver outro item falado, né? Isso piora, isso anula esse efeito, né? Então, você esquece mais os últimos itens. Já se você tiver um item não falado, né? Aqui no caso, por exemplo, uma cigarra, um som de cigarra, não atrapalha o desempenho. Então, aqui na memória ecóica, parece que já tem mais uma questão de sentido, né? Não é só uma questão de ter a informação, mas qual a informação faz diferença. Se for um barulho de cigarra, você não desfaz esse efeito das últimas 2 itens ser mais bem lembrados. Se for uma fala, um o, qualquer coisa, uma sílaba, pá, já desfaz, né? Ou seja, parece que a memória ecóica já guarda sentido e não apenas som, né? Então, para revisar um pouco, vamos ler aqui esse slide, né? Memória sensorial. Aí, memória visual versus memória auditiva. Memória sensorial visual, né, que é chamado de memória icônica. É o armazenamento inicial rápido e automático das formas visuais, né? Então, você tem esse recognition buffer, né? Buffer em computação é essa memória para uso quase imediato, né? Então, você tem um jogo
Às vezes demora de carregar o cenário de fundo, né? Às vezes demora de carregar, mas às vezes o jogo é esperto, ele já carrega um pouquinho antes de você chegar lá e ele guarda no buffer, ou seja, ele guarda nessa memória que é para ser usada de maneira muito rápida. Então, a informação da memória icônica é transferida para esse armazenamento mais durável, em ritmo relativamente lento, onde se torna disponível para ser relatada, né? Então você tem essa situação inicial, dessa retenção inicial, e você tem esse buffer, né? Que ainda não é memória de curta duração, mas ele guarda mais tempo do que esse simples rastro ou algo desse tipo. Então, imagens apresentadas antes na lista de estudo tem vantagem de primazia na exatidão, né? Ou seja, você lembra mais o que está antes, né? Então, aqui no caso, você lembra mais B, C, X. Dificilmente você vai lembrar o D, está depois, né? Diferentemente da memória sensorial ou auditiva, né? Aqui tem um ponto importante, né? Porque a apresentação visual ela é bidimensional. Então você tem que de alguma forma escanear aquilo dali. Você acaba escaneando numa ordem. Você provavelmente não vai nem chegar na última. Já a memória auditiva, já a fala, ela é unidimensional, né? Você fala numa ordem já. E aí, nesse caso, você costuma lembrar mais o começo e o final do que a pessoa falou. Então, a memória ecoica é o armazenamento inicial rápido e automático, equivalente à memória icônica, né? E daí também você teria um recognition buffer, que é esse bufferzinho, um espaçozinho para guardar por um pouquinho mais tempo. E os sons apresentados depois na lista de estudo tem vantagem, isso chama vantagem de recência, na exatidão. As pessoas lembram mais do começo e do final da lista, possivelmente devido ao envolvimento do armazenamento acústico pré-categórico, né? Eu nem lembro mais o que é isso, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, vocês dão uma olhada lá no livro.